meus caros, aqui é o Corvo. O tema de hoje é anacronismo, mais especificamente o anacronismo gamer. Por quê? Para todo objeto, físico ou não, mas que de alguma forma tem uma representação no espaço, é propício para ser absorvido, experienciado de alguma forma por um povo, por um grupo. Os games também são alvo de anacronismo, e não apenas pelos gamers, mas também por muitas pessoas que trabalham na indústria, que às vezes, sem perceber, acabam inserindo um viés anacrônico em suas considerações e análises. Algo que é bastante preocupante, até mesmo, eu diria, antiético, levando-se em consideração que profissionais recebem para redigir, avaliar os lançamentos do mundo gamer ou para rever, reavaliar, fazer um balanço de uma geração atual ou passada. Na maior parte do tempo, o anacronismo é mais visível no retro gaming, nos games do passado. Porque uma determinada geração, um público mais novo, dificilmente teve contato ou terá com obras do passado. E sua visão gamer normalmente fica limitada ao recorte histórico que essa geração está inserida. No caso do gaming, ele já está aí há muitas e muitas décadas, agora sim uma prática antiga, não mais um bebê na indústria, e portanto os mais jovens não tiveram o privilégio de acompanhar o desenvolvimento, o nascimento, o desenvolvimento, a construção dessa indústria em todos os setores em tempo real. Então, o anacronismo ele é visível, principalmente com tudo que é retro. Seja os games propriamente, sejam os consoles, ou até mesmo os apetrechos, aquilo que utilizamos para jogar. Joysticks, TVs, o formato dos produtos, né? Como discos, cartuchos, artes também. É possível observarmos posturas anacrônicas também, avaliações anacrônicas em relação a artes de capa, bem comum, enfim, para uma série de questões. Mas o anacronismo é algo que parte do presente em relação ao passado necessariamente? Não. É muito provável que pessoas que viveram outras gerações, desfrutaram outras gerações, cometam também anacronismos em relação a obras do presente, quando eles tendem a desejar que uma obra presente se manifeste da mesma forma como clássicos do passado se manifestavam, sendo que a engine, a engenharia de um game, o modo como ele foi construído, envolve uma tecnologia diferente. Em muitos momentos a questão não é mais se o estúdio, empresa, desenvolvedores, projetistas fazem ou não fazem um game de acordo com aquilo que um público mais antigo, que é oriundo de gerações anteriores, desejam. Às vezes o construct já não permite que tais coisas sejam do mesmo jeito. É claro que alguns produtores não enxerguem mais sentido em projetar os games mais recentes com a mesma ótica do passado, com as mesmas técnicas. E há quem faça isso, quem projete games dessa maneira também, mas em sentido mais nostálgico, mais retrô. É uma opção
assumidamente em revisitar o passado, certo? É possível citarmos games que têm uma jogabilidade, uma física muito parecida com a do passado, embora graficamente se note também que eles são bem mais avançados, não funcionariam, não rodariam no software original, né? Daquela época que os produtores estão de alguma forma homenageando, revivendo nesse novo volume. Então são escolhas, mas é muito incomum que produtores voltem ao passado, levando em consideração que as ferramentas atuais abrem um leque de possibilidades muito grande. Mas gamers antigos têm essa característica também, de querer que games voltem a se comportar do mesmo modo. E quando não se comportam, eles logo apontam: esses games novos são muito ruins. Por que não fazem isso assado do jeito que era lá na minha época, o jogo tal, no ano tal? É a avaliação. E tem gente que escreve assim. Tem gente que avalia assim e, portanto, é um anacronismo também. Afinal, o que é anacronismo? Anacronismo é sempre quando uma pessoa ou grupo avalia um objeto esperando características, qualidades nele, um desempenho segundo uma época ou um momento, as possibilidades de uma época a qual ele não faz parte. Em outras palavras, querer avaliar o passado com os olhos do presente ou o presente com os olhos do passado. Peraí, Corvo, mas a história não serve para isso? Para avaliar o presente segundo aquilo que já foi feito? Sim, para não repetir os mesmos erros. Mas estamos falando aqui de coisas diferentes. Estamos falando em termo anacrônico, que é nada mais do que pegar uma qualidade de um momento histórico diferente e tentar forçar essa qualidade em um objeto. Entendem? Vou dar exemplos de anacronismo para vocês, para que assim fique mais fácil vocês pensarem como isso ocorre também em games. Por exemplo, quem cresceu na era do CD, depois passou para o DVD, migrou para o Blu-ray, eu creio que vocês podem reconhecer claramente um movimento no sentido evolutivo. A qualidade foi mudando. A imagem no VHS era bem avacalhada, né? Mas era avacalhada mesmo? Em, por exemplo, 1990, vamos chutar aqui, vamos dar um exemplo. 1990, pensem nesse ano. É correto dizer que era avacalhada? Não. Eu acho que é impróprio dizer naquele momento que era avacalhado, porque a imagem tinha várias distorções, a definição não era boa. Mas dizê-lo em 2010 é algo mais tátil, sim, embora anacrônico. Porque a tecnologia morreu e ela não foi produzida na sua época para ser ou ter uma qualidade de imagem como um DVD tinha em 2010, por exemplo, certo? Ou como Blu-rays 4K e até 8K tem hoje em dia. Não se pode avaliar o VHS ou sua tecnologia de acordo com o atual paradigma da qualidade de imagem em vídeo. É injusto, é incorreto, é querer uma performance ou avaliar um objeto segundo um nível de performance onde não havia tecnologia, possibilidade real, concreta, material de existir na época daquele objeto. Então,
Se você vira com o espírito de época atual e diz VHS é uma porcaria, é bem provável que a sua avaliação, a sua consideração esteja sendo anacrônica. Não era porcaria. Na verdade, o VHS era sensacional. A possibilidade de assistir um filme em casa, no conforto do seu lar, e não precisar ir ao cinema para isso, foi formidável. Foi um avanço incrível para a época, principalmente quando a tecnologia surgiu, né, que foi bem antes. 1990 já era reta final, né? Em poucos anos apareceriam os discos, que ficariam muito populares, né? Os CDs ficariam muito populares também na indústria gaming, mas faria uma revolução na música, por exemplo, em termos de tempo, a não necessidade de ter discos de dois lados, como era no vinil. A qualidade sonora se discute, né? Se é melhor no vinil ou não, ou no CD, enfim. Mas o disco, o Digital Disc, ele veio para ficar, poucos anos depois do ano que eu usei como exemplo, né? E é novamente um avanço, um sentido evolutivo. Mas isso não quer dizer que aquilo do passado em sua época era ruim. É claro que existiam coisas ruins, de qualidade duvidosa, normal, toda época tem. Haviam os aparelhos de VHS que tinham qualidade muito boa e aqueles que não tinham um desempenho minimamente aceitável. Até a própria qualidade do filme que ficava alojado dentro das fitas de VHS, era possível estabelecer, né, padrões de qualidade para eles, para aquele filme. Então tinham coisas ruins, sim. Mas se nós vamos avaliar algo como bom ou ruim, é necessário que nós o façamos dentro daquele espectro, dentro daquela tecnologia, daquele momento histórico, o qual esse objeto faz parte. E isso se estende para vários objetos do mundo, inclusive os games. Se nós vamos avaliar um VHS segundo a experiência que nós temos com o 4K, isso não faz o menor sentido. O 4K é fenomenal, VHS é um lixo. Não faz o menor sentido essa colocação, é anacrônica. Porque nós estamos comparando, né, maçãs e batatas. Não maçãs e maçãs. Nós podemos comparar maçãs. Procedência, tipo de maçã, verde, sei lá, vermelha. Não sou bom com nomes de maçãs e nem com tipos. Mas enfim, pegaram a ideia, né? Maçãs, dá para comparar. Maçãs e batatas? Não faz o menor sentido. E comparar VHS e Blu-ray é como comparar maçãs e batatas. É anacrônico. São coisas completamente distintas e não dá para esperar um desempenho do VHS com a realidade, né? As nuances de um Blu-ray. É indecente, é insano. Isso também acontece nos games. Nós vemos muitas pessoas avaliando jogos antigos ou julgando os jogos antigos a partir do atual momento da indústria gamer, do atual paradigma, daquilo que experimentam com consoles como PlayStation e Xbox, os mais modernos. É anacrônico. Há quem diga, eu não jogo jogo antigo não, tudo ruim, não tem graça, não é divertido, é tosco, o nível gráfico é medíocre, são curtos demais, começou já acabou, isso não vale meu investimento, não vale meu dinheiro. Retro gaming é um lixo.
essa postura e colocação ela é completamente anacrônica, porque ela não está concomitante, ela não caminha ou reflete. Ela não reflete a mente de alguém que tem conhecimento histórico daquilo que está falando. Na verdade, ela revela total alienação, porque os argumentos utilizados são pontos de avaliação pertinentes para os objetos recentes, não os do passado. Ah, Corvo, mas em termos de tempo, tinha retro games, né? Games do passado, que eram bem longos. O Final Fantasy, os primeiros, né? 1, 2, 3, por exemplo. Chrono Trigger, jogos longos. Mas nota-se, no arcabouço deles, no constructo, bastante repetição, certo? E eles precisavam se repetir porque era aquilo que a tecnologia, o arcabouço, dava conta. Não dava para produzir algo além daquilo. Longos, em termos de duração, para você fazer 100%, mas muito repetitivos. Para a época, isso era problema? Não. Isso era inovação. Na medida em que a maioria dos outros jogos eram finalizados em muito pouco tempo. Principalmente os mais antigos ainda, né? Atari, NES, Mega Drive, o Super NES. Mega Drive e Super NES foram aumentando um pouquinho o tempo de duração. Mas dependendo do game, era rápido. Algo entre 1h30 e 2 horas no máximo. Isso se você não fosse, digamos, acostumado com o game em questão. Senão era bem menos. Quando aparece um jogo que, embora seja repetitivo, pensem num Pokémon antigo. Daquele que você entra no matinho e aparece um Pokémon e você tem uma batalha com ele. É repetitivo. Mas na época em questão, a vida longa do game, isso era uma inovação. Não quer dizer que o game é ruim. Mas agora, se nós tomarmos como avaliação, escolhermos games mais recentes, ou das últimas 2, 3 gerações, que são games de mundo aberto, coisa que os antigos não eram, e eles são repetitivos demais, aí sim. Aí é possível tecer críticas mais assertivas. Então, pegando a direção da questão, o centro dela, há muito preconceito com o retro gaming. E há muitos gamers também presos ao passado e com muita dificuldade de abertura para o novo, para a novidade. São saudosistas, mas em muitos sentidos eles não são simplesmente saudosistas. São pessoas com dificuldade realmente de abertura para o novo, para novas propostas, possibilidades, para enxergar um game segundo o console que está diante de você e a engine que foi usada para criá-lo. Quando nós pegamos o primeiro Metal Gear, desenvolvido pelo Kojima, e o comparamos com o Phantom Pain, isso tem sentido para início de conversa? Não, não tem o menor sentido. Ah, Corvo, tem evolução, né? Não, não é só evolução, é quebra de paradigma. E antes dessa quebra de paradigma, houve umas 3 quebras no meio do caminho, não foi apenas uma. Quebra de paradigma é aquilo que rompe uma linha de desenvolvimento e vai por outro lugar completamente diferente. Na quebra de paradigma nós não temos mais a perspectiva de evolução,
de linha reta do aprimoramento. É quando há uma ruptura, aparece algo novo completamente inesperado e a partir daí uma nova linha é criada. Uma nova linha de continuidade até que um novo paradigma surja e rompa novamente com essa linha. Isso também aconteceu na indústria dos games. Mais de uma vez. Do Atari para o NES, nós não temos uma evolução. Nós temos uma quebra de paradigma. Depois nós vemos uma nova quebra de paradigma muito clara onde? Na Sony. No primeiro PlayStation. O projeto inicial era uma parceria entre Sony e Nintendo que não chegaram a um acordo, a uma direção a qual seguir. E aí as duas empresas se separam, a Nintendo continua com o seu desenvolvimento, projetando seus próprios consoles, e aquele primeiro protótipo, aquelas primeiras ideias que foram construídas conjuntamente entre Nintendo e Sony, a Sony acaba por desenvolvê-las, lapidá-las e inserir no mercado um console que emulava, né, os seus games através do disco, do CD. E com extremo acento na questão tridimensional. Não era mais 2D. Dos games de 2D para 3D temos evolução. É quebra de paradigma. Parem para perceber. O equipamento utilizado, a forma de fazer com que esse equipamento trabalhe, como as informações, o registro dos games, ele é alocado em que tipo de material, não mais em um chip, mas agora em um disco. Avaliem o que foi utilizado pelos desenvolvedores para criar aqueles games. Não é uma continuidade, é algo completamente diferente. O que nós temos em um cartucho de Mega Drive ou Super Nintendo não é, de maneira alguma, algo nada parecido com aquilo que nós temos em um disco de PlayStation. É quebra de paradigma. A indústria faz um bom tempo que não consegue dar um salto como esse. Pessoalmente, eu posso estar errado nesse sentido, posso estar bastante equivocado, mas pelo menos eu ainda não percebi uma quebra de paradigma dos últimos tempos, nesse século, por exemplo. PS3, PS4, PS5 e o Xbox também competindo, né? Lado a lado. E captando esses dois consoles, principalmente os dois, né? Aquilo que é mais trabalhado, desenvolvido, apresentado pelas principais empresas. Os PC gamers vão reclamar aqui, e com razão, né? Porque a maior qualidade está realmente nos PCs. Mas como os PCs, os mais desenvolvidos, eles estão na casa de poucas pessoas, é difícil falar que os PC gamers são aqueles que realmente movimentam o mercado. É complicado, porque não é a maior parte do mercado que tem máquinas de 20 mil reais para cima em casa, né? Então por isso que eu menciono aqui, tenho pautado minha fala nos consoles, porque os consoles são aqueles aparelhos que são, tecnologicamente falando, inferiores aos PCs, mas é onde a maior parte da concentração dos consumidores está, por causa do preço, da acessibilidade mesmo, das máquinas, né? Mas sim, PC gamers. Inclusive, o que pode originar os próprios games que nós jogamos nos consoles
são os PCs fodões, né? É isso que os desenvolvedores utilizam nas fábricas, nos estúdios. E depois, é claro, ajustam para a capacidade dos consoles. Mas enfim, estava falando sobre continuidade, sobre quebra de paradigma. Eu, particularmente, pessoalmente, vejo nas últimas 3 gerações mais continuidade do que rompimento. Não houve uma nova revolução, um novo paradigma surgindo. Uma nova forma de experimentar o gaming. A Sony e a Nintendo, por serem empresas mais longevas, elas estão no mercado há muito mais tempo do que a Microsoft. Historicamente falando, elas foram mais responsáveis por quebras de paradigma do que a Microsoft, né? Isso é inegável. As 1001 maneiras diferentes que a Nintendo se propôs a projetar games, a experimentá-los, inclusive com acessórios. A Nintendo, inclusive, é uma indústria que faz isso muito. É parte da política, da identidade da Nintendo. A Nintendo sempre experimenta, trabalha formas diferentes de entreter, de ter uma experiência com o gaming. Então, claro, a empresa precisa ser reconhecida por isso. Tem algumas pessoas que dizem, né? Nintendo faz, os outros copiam. E aí aprimoram, né, graficamente. Não é de todo verdade, porque teve a Sony nesse caminho, mas também não é de todo mentira, né? Haveria PlayStation sem o trabalho lá atrás das concorrentes da época, né, como Sega e Nintendo? Não, óbvio que não. Embora a PlayStation, né, a Sony, uma franquia PlayStation, tenha reinventado, revolucionado o gaming. Mas sem o modelo anterior, como é que você rompe com ele? Para romper com algo, inclusive, é necessário também outra coisa como referência, né? E foi isso que aconteceu com a Sony. Mas sem a Sega, sem a Nintendo, os arcades, que inclusive eram mais fortes, mais ousados. É importante lembrar disso também. Os arcades, as máquinas, né, os fliperamas, eram os fodões, e não os consoles. Havia muita competição na época. Muita busca por inovação. E desde o princípio a Nintendo. Se nós pensarmos no que era o Atari, e depois o que foi o NES, né, o NES, não o Super NES, o anterior, o NES. A diferença absurda que ele tem para o Atari, como falei, não é evolução, é quebra de paradigma. Incrível. E essas empresas, né? Infelizmente a Sega perdeu a batalha a longo prazo, acabou sumindo no mercado, né? Não, deixou de ser uma grande empresa. Mas Sega, Nintendo, depois a PlayStation, tem essa trajetória de busca por rompimentos. E a partir do momento que foi rompido, que um novo paradigma apareceu, é outro paradigma. Não é mais aquela linha evolutiva do passado, anterior. É uma nova linha que ali se começou, que partiu da anterior, né, mas não está na mesma reta, na mesma linha. É como se um pedacinho da anterior fosse expelida, ou uma nova fosse gerada a partir dos elementos visíveis do lado, né, e começasse por ali uma nova linha. E aí as linhas estão distintas. As linhas são maçãs e batatas. Não dá, por exemplo, para você pegar um game como... Vamos pegar algo mais tátil.
os últimos Castlevanias que foram lançados pela Konami, que por sinal não eram lá muito bons. E comparar com o primeiro Castlevania. Maçãs e batatas. Como eu avalio o Castlevania antigo? Segundo o paradigma onde ele se insere. Ele é ruim por causa dos mais novos? Não. Ele é inferior? É escorregadio dizer isso. Inferior por quê? Porque os novos são mais realistas. É outro paradigma. Não faz sentido essa afirmação. O que é isso? Um anacronismo. É a avaliação de um game do passado segundo a ótica do presente, que se aplicada àquela época de origem daquele game, ela é impossível. Completamente impossível. Entendem um ponto? Não dá para analisar isso. Ou analisar desta forma, né? Pejorando, né? Crucificando os games antigos em virtude daquilo que os recentes podem oferecer. Quando o movimento é apenas evolutivo, é uma progressão muito clara e não um rompimento, uma quebra de paradigma, aí sim dá. Aí sim dá. Quando um console de uma suposta geração seguinte apenas melhora graficamente seus produtos, seus games, aí sim dá para criticar. Porque nós vemos claramente que é apenas um melhoramento da performance gráfica que está em questão e não tanto assim do gameplay, dos conceitos, da forma de jogar, né? Aí já vira algo mais sensato. Tomemos, por exemplo, a questão dos remasters, não dos remakes. O remake deveria romper com o original, pelo menos na minha avaliação. Coisa que em alguns games nós vemos acontecer. Resident Evil, o original e o remake, né? O primeiro remake. E foi remasterizado para o PS4. Enfim, o pessoal sabe do que eu estou falando. Um é melhor do que o outro, superior ao outro, o antigo é ruim, o novo é bom. Compará-los também é como comparar maçãs e batatas. Não tem sentido, porque neles está muito claro que o paradigma de desenvolver, pensar, criar um game é completamente diferente. E aí está o princípio, a questão ética que é necessária de sempre conter em um remake. É ético fazer remakes se o remake rompe com o original. Ele pode ser igualzinho ao original em termos de narrativa, né, acontecimentos, mas o jogo em si, a experiência em si e aquilo que foi usado para criar o remake tem que ser diferente, senão é apenas o jogo antigo reciclado com um gráfico bonito. No Resident Evil 1 nós temos isso, um remake real e uma quebra, não quebra de paradigma, né, mas dois games apresentados em paradigmas diferentes. Então o remake se justifica. Mas quando, por exemplo, nos remasters nós vemos apenas um incremento da imagem, da melhora da imagem, porque placas de vídeo são mais potentes do que do passado, aí nós não temos quebra de paradigma, nós temos apenas evolução. E é uma coisa meio gritante, né, quando isso acontece, quando nós vemos esse tipo de movimento na geração seguinte. Uma coisa que horrorosamente aconteceu, né? Quando a PS3, né, o PS3 e Xbox 360 foram substituídos pelo One e pelo PS4. Uma chuva, vários e vários remasters, não remakes. Isso é ético.
Não. Pelo menos na minha avaliação, não. Ah, Corvo, compra quem quer. Sim, mas... é milking. É os estúdios, as produtoras, ali na teta da vaca, puxando, até não ter mais nada para sair. É milking. O que a Rockstar faz com o GTA V, por exemplo? É um absurdo. É inaceitável. É digno de boicote. Olha quanto tempo o GTA V está no mercado. E a prática da Rockstar com ele é milking. É puxar a teta da vaca. A vaca está desnutrida, coitada. Mais uma nova versão de GTA V. Agora para os novos consoles. Meu Deus! Nós notamos aí evolução, mas não quebra de paradigma. Ao invés de a Rockstar, as empresas, né, Sony, Microsoft, estarem pensando em romper paradigmas, elas estão apenas dando pequenos passos à frente, em termos gráficos, em termos de jogabilidade e fluidez, e vários estúdios e empresas acompanhando, melhorando apenas graficamente os seus games, ou então um pouco a física, né? Reduzindo bugs que não foram corrigidos na época, coisas assim. Aí sim, meus caros, dá para analisar o presente com o passado, porque o presente e passado, na verdade, eles fazem parte de um mesmo círculo, de um mesmo momento, em termos de paradigma. Aí sim dá. Aí não é anacronismo. Mas lá no comparativo entre Resident Evil 1 Remake e o original, aí sim, não dá pra comparar. Aí é batatas, maçãs e batatas. Entenderam um ponto? Até mesmo em termos de hardware. Pensem nos joysticks, nos controles que vocês usam para jogar. Eu ainda penso que alguns joysticks do passado, como por exemplo do Super NES, eles são absurdamente confortáveis. É incrível como eles eram confortáveis na época que eles foram lançados e como eles ainda são. Mas alguns recursos que os novos possibilitam, touchpad, né? Algumas funções adicionais, interativas, LED, não dá para você comparar um joystick a partir dessa tecnologia que não faz parte daquela época, ou que não era possível naquela época. Tecnologicamente era. Eu acho que na época, o Super NES era bem possível você colocar um LED num joystick. Mas aí o LED, né, iria deixar o preço só do joystick exorbitante. Ninguém iria conseguir comprar aquele negócio. Porque naquela época a tecnologia era muito mais cara. Hoje nós temos computadores, literalmente computadores portáteis nas nossas mãos. Smartphones. Quando naquela época eram umas coisas gigantescas, né, que ficavam na mesa. Barulhentas e que demoravam uma eternidade só para iniciar. Dá para comparar o Windows 95 com o 97? Dá. Dá para comparar o Windows 95 com o 11? Não. De novo, batatas e maçãs. É anacronismo. Ah, mas o Windows 11 é claramente melhor, Corvo. É. Mas para que usar o 95 para comparação? Usa outra coisa. Usa alguma coisa da concorrente. Usa o Linux. Comparar Windows e Linux faz sentido. Mesmo recorte histórico, mesmo paradigma. Com 95, não sentido nenhum. Você vai querer comparar um HD externo com um disquete? Não dá. Mas bem, eu acho que eu já fiz válido aqui o meu ponto. Anacronismo, ele existe
Ele é possível de ser observado em todas as coisas. Tudo que é objetal ou que surge, né, em virtude de uma referência anterior. E quase tudo surge, né? Ideias novas aparecem, sofrem algum tipo de influência anterior. Até mesmo para romper paradigma, para se afastar completamente de um modelo anterior, nós precisamos de uma referência. Gênios, por exemplo, né, do mundo teórico, gênios, como Michel Foucault, por exemplo, na filosofia. É um cara que rompe paradigma. Mas ele precisou ler os clássicos, né? Não se rompe nada do zero. Para ver um ponto, ter uma ótica diferente, completamente avessa a predominante vigente, é necessário também referências. E na vida, no dia a dia, nós estamos completamente expostos a isso, né? Essas referências, influências, até um determinado ponto que nós conseguimos ver algo que ninguém conseguiu. E aí rompe. E no mundo dos games isso também existe. Mas aí também é necessário que caminhem conjuntamente com isso o conhecimento histórico do processo, principalmente. Como isso aconteceu, como as coisas funcionavam no passado, como hoje elas funcionam. Né? Para avaliar uma coisa, para julgar uma coisa, para pejorar alguma coisa, sem essa consciência histórica, é complicado, porque senão a gente fala bobagem. Se eu vou enaltecer alguma coisa nova, por exemplo, que a Nintendo publique, e comparar com alguma coisa do passado, eu tenho que ter conhecimento pleno do que foi utilizado para criar aquela coisa do passado e que foi utilizado para criar esse game recente. Entender as duas coisas como coisas diferentes, mas principalmente ter essa consciência, esse conhecimento dos processos. Para a gente não passar vergonha na internet ou nas nossas críticas, né? Nos textos que a gente faz para redação. Notar o nosso próprio anacronismo não é algo tão fácil não, viu? Principalmente devido às nossas paixões e inclinações. Todo mundo tem um perfil e um estilo. E às vezes elas vazam na nossa crítica e permeiam a mesma de anacronismo. E não é tão perceptível assim não. São erros que nós apenas reconhecemos depois de lermos várias e várias vezes. Ou alguém nos chamar a atenção. Ei, olha aqui, corvo. Isso aqui que você está falando não existia naquela época. Aí a gente para e pensa, nossa, é mesmo? Como que eu fiz um negócio desse? Como que eu pude fazer essa comparação? Ou exigir esse tipo de coisa? Não existia, não era possível. É algo humano, é um erro passível para todo mundo. Uma hora ou outra a gente acaba cometendo esses deslizes, até porque nós não temos a capacidade de conhecer plenamente, inclusive momentos históricos que não são os nossos. É difícil exigir, por exemplo, de jovenzinhos, né, crianças e pré-adolescentes, adolescentes atuais, que eles tenham pleno conhecimento do que era a vida nos anos 80, nos anos 90, principalmente o gaming. Eles não entendem profundamente. Eles vão poder entender se eles estudarem, jogarem e forem curiosos para saber dos processos. Aí sim, né? Mas eles vão falar bobagem, vão falar muita bobagem, se não tiverem acesso a essa informação ou não forem iniciados nela. Normal. E o mesmo vale para os mais velhos. Quando querem falar de coisas de outras épocas, tem que estudar. E a história é importante por causa disso, porque ela nos faz entender perfeitamente os processos daquele momento, como eles eram, os subsídios, e através deles como nós chegamos onde nós estamos hoje, seja numa linha reta, seja em curvas ou em rompimentos, em quebras de paradigma. Enfim,
É isso, meus caros. Saudações Corvides.